A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, adolescentes e crianças, a paz do Senhor, pastores e obreiros, a paz do Senhor, igreja. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você. A palavra de Deus, simples como é, mas fiel como ela é também. Você meditar na palavra de Deus, aquilo que está na Bíblia, para a glória do nome de Jesus. Escapa-se da ira futura para entrar na glória de Deus. Hoje é dia 1º de maio de 2024. Que esse mês seja um abençoado para todos. Dia das mães, que Deus abençoe as mães, que Deus abençoe a igreja de Cristo Jesus. Meus amados e queridos irmãos, vamos falar do primeiro grande milagre que Jesus fez depois da sua ressurreição. Que Deus nunca envia alguém para fazer a obra dele sem antes ele preparar. Vamos ver. São João 20, versículo 1, 21 até 23. Veja bem, disse-lhe, pois Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, vírgula, eu também vos envio. Ponto final. E tendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Ponto final. Se de alguns perdoardes os pecados, são lhes perdoados. E se lhes retiverdes, serão retidos. Amados e queridos irmãos e irmãs, medite nessa palavra. Deus enviou seu Filho, cheio do Espírito Santo, enviou neste mundo para pregar o evangelho dele. Vida eterna, perdão de pecado, salvação das almas, céu ou inferno, aquilo que o homem escolhesse. Mas o homem que ele estava pregando chamava Jesus Cristo, Filho de Deus. Curava os enfermos, levantava os paralíticos, curava os leprosos, ressuscitava os mortos, amparava as viúvas, conversava com as prostitutas, com os desviados, amava a todos. Para ele voltar para o céu, tinha que ser a pessoa capacitada por ele, porque ele mesmo enviaria o Espírito Santo sobre essa pessoa, antes dele voltar. O Espírito Santo não veio até os discípulos depois que Jesus Cristo subiu para os céus. Não, olha, ele apareceu aos discípulos, ainda estava aqui na terra, e disse-lhes, pois Jesus, outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele poderia ter mandado ir. Ele era o mestre. Mas esse povo não tinha o Espírito Santo. Lembra que lá em Marcos 16, quando ele enviou, ele estava aqui. Entendeu? E mandou ir e tudo que eles falavam, obedecia. Agora Jesus Cristo vai para o céu. Mas o Espírito dele tinha que estar ali. E ele não ia chegar lá para depois enviar o Espírito. Esse povo tinha certeza que ele receberia. Então Deus, tendo dito isto, o Pai me enviou, também vos envio. Ponto final. Voltou vos enviando para pregar o Evangelho, a palavra que eu, Cristo, peguei. Curar os enfermos como eu curei. Repreender os demônios como eu repreendi. Curar os leprosos como eu curei. Ressuscitar os mortos como eu ressuscitei. Por isso vos dou o Espírito Santo. Soprou e disse, recebei o Espírito Santo para que possa. O homem sem o Espírito Santo, ele não pode fazer nada. O homem, pelo Espírito Santo, sem o Espírito Santo, ele pode conhecer a palavra. Pode ter muitas faculdades.
Mas se ele não tivesse o Espírito Santo, é a única coisa que o homem de Deus precisa ter é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus, ele abre as vistas dos cegos, ressuscita os mortos, levanta o paralítico, tá entendendo? Ele cura os leprosos, ressuscita os mortos. O Espírito Santo é meigo, ele ouve a causa, ele conhece a causa da pessoa, conhece o pecado da humanidade, conhece o pecado, as transgressões da igreja e ouve quando alguém está pedindo ele pequei. Precisa ter o Espírito Santo para não agir segundo o costume dos homens. Versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Tendo dito essas coisas que eu vos envio, como o Pai me enviou, vos envio. Lembra-se que eu, Jesus, vocês viram o meu testemunho, fez tudo que eu fiz. E agora vou voltar para o Pai, mas vou enviar vocês. O povo até ali estava tudo certo, vamos fazer a obra. Mas de repente ele soprou sobre eles e disse, eu recebi então o Espírito Santo. Eu fico preocupado com a igreja de hoje, porque o camarada aceita Jesus, continua bebendo, continua adulterando. Esses homens estão cheios do Espírito Santo. Não diz que um desses discípulos foi pregar o evangelho quando Jesus voltou para o céu, que ele desviou-se, adulterou, roubou, mentiu, enganou. Não tem uma passagem que um deles fez. Amém? Antes, suportaram a angústia do dia a dia. Fizeram a obra que recebeu do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não receberam só o Espírito Santo. Eles, homens de Deus, permaneceram na presença do Senhor para que o Espírito Santo ficasse nos vossos corações. Irmão, eu tenho dúvida porque os pregadores pregam cura divina e quando eles estão enfermos, eles correm para os grandes hospitais porque tem dinheiro nos dízimos. Os discípulos, como Jesus Cristo, quando estava doente, o Espírito Santo curava. Você é um pastor, você é um homem de Deus, tem o Espírito Santo de verdade. Fala comigo e com Deus. Você tem, ô pastor, o Espírito Santo? Quando alguém atinge a sua moral, o seu ego, entra na sua razão, você processa, chama atenção, exclui, ou você chama e diga para ele e diz para ele, irmão, nós somos como disse Abraão. Não haja contenda entre mim e ti, nem os seus pastores, os seus obreiros, nem os meus. Vamos apartar. Escolhe o que você quer. Se for para a direita, irei para a esquerda. Isso é pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, que teme a Deus, que não perdeu o Espírito Santo porque ele não se corrompeu. Então agora vocês vão pregar o Evangelho. Após a minha partida, e eu manifestarei às pessoas. Livro de Atos, capítulo 2. Manifestação do poder do Espírito Santo. Muitos dizem que o Espírito Santo veio naquele dia. Não. O Espírito Santo ele veio no versículo 22 de João 20. Mas no povo de Pentecostes, no dia de Pentecostes,
Quando o povo zombava do povo que falava em várias línguas, que estava bêbado, olha, só quem tem o Espírito Santo para saber a operação do Espírito Santo. No versículo 14, então, levantou-se Pedro com os 11 e, erguendo a sua voz, advertiu a estes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Disse Pedro: nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, e sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Você lembra que o Joel tinha falado? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, e os vossos velhos. Agora, só um homem para saber essas coisas tem que estar cheio do Espírito Santo. Por isso, Jesus Cristo enviou, soprou e deu a eles o Espírito Santo. E depois disse para eles, veja bem, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Disse aos discípulos. Então os discípulos, veja bem, ele tinha autoridade pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava nele, conhecia a necessidade. A pessoa pecava e os discípulos ouviam os seus pecados. Segundo o Espírito Santo as perdoava, estaria perdoado. Pastores, como é que vocês ouvem com a pessoa que pecou? Como você trata? Quando alguém procura para dizer, este fulano está em pecado, chama ele e já vem com um advogado. Quer o prova, senão eu processo. E vocês fazem um acordo, o dito por não dito, para não desmanchar a casa de Deus, não é isso? Se vocês tivessem o Espírito Santo dos profetas e dos apóstolos, que Jesus Cristo deu a eles, pastor, se vocês tivessem o Espírito Santo no vosso coração, esse Espírito Santo que Jesus Cristo soprou aos discípulos, você ouviria e diria para mim, Antônio, você não será perdoado, porque você não aceitou o seu pecado. Você pegou pessoas para processar aquele que disse: ô João, você será perdoado porque você procurou com temor do Senhor e confessou o seu pecado, a sua miséria. Serás perdoado. Vá embora e não peques mais. Agora, João, o Antônio vai ter que ser retido. Porque eu não posso perdoar uma pessoa que não assume o seu pecado. Tira esse negócio de tempo de exclusão, meus amados. A exclusão vem na hora do pecado. E o pecado, para quem tem o Espírito Santo e teme o temor do Espírito Santo, vem na hora que ele comete. Ele procura se consertar. Busca Deus, busca a pessoa que ele ofendeu, ou desejou, o que usou. Erramos. Se a pessoa não é evangélico, mas você é, se chega e diz: eu pequei, eu errei contra ti.
e contra Deus, contra o meu corpo. Me perdoa, eu sou miserável. Eu tenho pedido Deus e Ele vai me perdoar. Não vai fazer isso com você. Me perdoa? Amém. Deus vai perdoar. Não tem que falar para a sociedade. Amados, era falado nos dias da lei dele, da lei, antes de Cristo, que quando aconteceria um pecado de adultério, isso era quando era pego, tá entendendo? Trazia-se perante a comunidade e apedrejava. Primeiro os da família ou o sacerdote atirava a primeira pedra. Mas quando Jesus Cristo chegou, aquela mulher que foi levada a ele ia ser apedrejada, ele deu ordem a eles: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Porque Jesus Cristo estava cumprindo a lei. Mas para matar alguém não pode ter pecado, mano. Como é que eu mato o irmão que adulterou se eu roubo? Para Deus tudo é pecado. Lembra-se que foram olhando para dentro, na consciência, os mais velhos, os sacerdotes, lançaram as pedras fora. E assim foram se examinando a ele mesmo, e Jesus Cristo não ficou na frente. Faz, não, você falou e baixou a cabeça e continuou escrevendo na terra. Quando ele levantou, estava ele e a mulher. Ele não tinha pecado. Ele poderia ter matado a mulher. Ou não. Estava cumprindo a lei. Mas a lei que estava ali não podia matar ela. Porque Deus não mandou um assassino matar outro. Um pecador matar o outro. Por isso Jesus Cristo disse: onde está os seus acusadores, mulher? Ninguém te acusou? Ele disse: não. Ele disse: nem eu te condeno. Vá em paz e não peques mais. Amados, se de alguma pessoa perdoar os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiver, são retidos. Agora veja bem, não é a pessoa que errou contra mim, eu não perdoar, retiver. Eu estou falando, ele está falando com os discípulos que vão ser os pastores, que vão pregar a palavra. Pastor, se você retiver o perdão de um irmão ou de uma irmã, que peça misericórdia, que confesse o seu pecado, e você lançar fora, ele perder a salvação, você não tem o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo, quando a pessoa está se humilhando, está pedindo perdão, reconhecendo o seu pecado, ele impulsiona a você, pastor, a perdoar a pessoa, orientar para que não peques mais. Tá bom? Eu fico em dúvida. Qual é o Espírito Santo que está habitando nesses grandes pregadores, nesses pastores exaltados no altar? Porque o Espírito Santo que Jesus Cristo enviou para os discípulos é o mesmo que tinha sobre ele. Ele tinha o poder, ele podia olhar para o céu e pedir ao Pai: envia aqui 10.000 anjos para exterminar esse exército. Ele não fez, ele era manso, ele veio aqui para cumprir a lei. Os discípulos receberam o mesmo Espírito. Eles teve o mesmo poder de Jesus Cristo, que era o mesmo Espírito. Eles curavam os enfermos. E na frente daqueles sacerdotes, doutores da lei, ele dizia: por que olhas para nós como quem se nós mesmos pudéssemos fazer alguma coisa? Aquele a quem vos matasse, crucificasse, é em nome dele, é ele que está fazendo essa obra. Você, pastor, apóstolo, bispo, você tem humildade? Você não tem o coração, não tem o Espírito Santo no coração. Cuidado com os batismos no Espírito Santo que está tendo nas igrejas.
Porque o Espírito Santo, ele discerne o pecado da santidade. O Espírito Santo, ele olha para dentro do coração da pessoa e fala, é esta pessoa, eu posso convidar para entrar, para que eu entre na casa dele. Aí o homem na carne vai dizer, como você pode entrar na casa de um homem pecador? O Espírito Santo está na vida do discípulo, é aquele que estava na vida de Jesus. Ele disse, se o Senhor me mandou, irei. O Espírito Santo vai alcançar a vida do Cornélio. O pastor de igreja que recebeu o Espírito Santo, que permanece o Espírito Santo de Deus no coração dele, é um pastor sofrido na oração, no amor, na paz, na misericórdia, perseguições. Por quê? Porque Jesus Cristo foi quem falou. No mundo tereis aflições, pastores e obreiros. Mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. O grande apóstolo São Paulo foi na frente e disse assim, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Meus amados, às vezes passamos essas coisas para a igreja. Irmãs, está tendo aflição. Amados, a igreja é ovelha. Ovelha precisa de carinho, precisa de amor, precisa de aconchego, precisa de compreensão. Ovelha não é bode, ovelha não é lobo. Ovelha, ela é facilmente estraçalhada por esses animais. Ovelha é mansa, é meiga. A ovelha precisa do abraço, o carinho, o amor do pastor. E o pastor, para compreender essas coisas, tem que ser chamado por Deus, recebido o Espírito Santo de Deus. O pastor não é para pregar da ordem. O pastor é para abrir o coração e os braços. Entrar e as ovelhas acompanhar. Como está você, pastor? Quantas ovelhas você lançou fora do aprisco? E quantos bodes você colocou no altar? Meus queridos, quantos irmãos e quantas irmãs que precisa do ensinamento para fugir das garras de Satanás. E você está pregando dízimo, oferta, votos, cura de mentira. Qual é a grande cura que a igreja tem feito nos últimos dias? Para de mentir, filho do diabo. Deus não está contente com essas coisas. Deus não está contente com os pastores. Está triste com a igreja. Porque o mundo está vendo a corrupção na igreja. E será que o Espírito Santo está no coração do altar à porta da igreja? Examina-se os vossos corações. Irmãs, toda borracada, lábios pintados, unhas pintadas, cabelos cortados, colares, roupas apertadas, pastores recebendo os dízimos até de prostituta. Amados, a Bíblia é bem clara. Na lei, que o dízimo era para a lei, tá bom? Na lei, foram chamados para receber. Os que receberiam o dízimo era dos cristãos. Não podia entrar dinheiro de prostituição, de mentira, de roubo, qualquer coisa, na igreja.
Como é que o Senhor quer que o Espírito Santo de Deus, que é santo, que estava com Jesus Cristo, que estava com os apóstolos, continua operando dentro da igreja? Meus amados, a oração da igreja é para Jesus confortar a família, o coração da família daquele que está desenganado pela medicina. Aonde está o poder que estava com Pedro quando disse para aquele homem: levanta-te e anda? Aonde está o Espírito que estava com o apóstolo Pedro quando ele foi lá, aonde aquela mulher foi chamar aquela moça lá, aquela mulher que tinha morrido, e ele ressuscitou? Aonde está o Espírito Santo nas nossas vidas? Eu sou pastor também. Será que o Espírito Santo está morando com sinceridade no meu coração? Está triste ou alegre comigo? Examinamos, pois, as nossas vidas. Oramos pelos enfermos, ladrões, salteadores, adultos, prostitutas, afeminados, lésbicas, estupradores, ladrões, salteadores, passadores de drogas e usuários. Ora pelos prefeitos, vereadores, governadores de estado, e deputados estaduais, presidente, deputados federais, senado e juízes. Ore pela igreja, ore pelos pastores, ore por mim, ore pelos enfermos. Que o Espírito Santo de Deus abençoe essa nação, e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos.